O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio do Super N, o cientista político, professor do IBMEC e também da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, Adriano Cerqueira. Professor, muito obrigado pela participação, pela presença. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, Adriana. Bom dia, Thalita. Professor, o nosso convite foi exatamente para a gente discutir um pouco sobre essas reestruturações partidárias que a gente vem vendo por aí. A gente tem noticiado, por exemplo, essa possível incorporação pelo Podemos do PHS. A gente viu também uma reformulação, uma tentativa de reestruturação do PSDB. A gente viu que o PMDB, agora MDB, passou também por uma reestruturação. Diversos partidos revendo, né, as suas políticas, revendo os seus papéis. Eu queria uma análise do senhor, por que isso está acontecendo, principalmente nesse momento? O que está acontecendo agora é o resultado do tsunami eleitoral era uma tempestade que era previsível que aconteceria em 2018, mas muitas lideranças, muitos partidos assim, até então poderosos, acreditaram que não seria assim uma grande tempestade, acharam que teriam condições de sobreviver à tormenta. E, na verdade, a renovação, a reestruturação política e partidária no Brasil foi violenta, né? Muito, na minha avaliação, em razão da incapacidade dos partidos dominantes, como MDB, PSDB e o próprio PT, de perceberem esses ventos de mudança do eleitorado e saberem se adaptar a essas condições. Resistiram e naufragaram. Então, acho que o que estamos assistindo esse ano vai ser uma profunda reestruturação partidária. Novos atores, novas lideranças políticas estão surgindo e os antigos partidos e antigos também parlamentares vão ter que se readaptar. Então, esse movimento que a gente está vendo em relação a alguns partidos tende a se intensificar, inclusive tendo em conta também como o governo Bolsonaro, como os demais governos estaduais vão se comportar nesse período. Então, é praticamente um jogo que zerou. Estamos recomeçando uma nova vida partidária e parlamentar. Professor, com essa mudança de nome do PSDB, há também a possibilidade da saída do deputado Aécio Neves. E aí a especulação de que ele poderia ir para três partidos: o Avante, o Solidariedade e o PTB. Mas a pergunta que a gente se faz é: qual partido quer o Aécio Neves, envolvido em tantas polêmicas, com o nome enfraquecido, principalmente nas últimas duas eleições? Um nome principalmente, como eu disse, envolvido em polêmicas. De ontem para hoje a gente teve mais uma, né, com bloqueio de bens, tanto dele quanto da irmã dele. Na opinião do senhor, como que o Aécio Neves poderia acrescentar em algum desses três partidos, com a bagagem política que ele traz? Por óbvio, a gente também não pode descartar isso, mas em qual sentido também ele poderia enfraquecer esses partidos, talvez que o aceitasse? O Aécio Neves realmente passou por uma crise terrível, né, nesses últimos anos. Ele, pelo menos, teve o bom senso, né, de se lançar candidato a deputado federal e, mesmo assim, não teve a votação que ele esperava que teria. Ele teve dificuldades de se readaptar dentro do PSDB, né? Ele custou ali a soltar a presidência nacional. O Aécio Neves é um exemplo de como os políticos mais tradicionais não souberam perceber os ventos de mudança. Claro que ele tem um capital político incrível, né? Ele tem uma grande experiência, é um hábil articulador, e qualquer partido poderia se beneficiar da sua presença nesse sentido. O problema maior é essa bagagem negativa que ainda está trazendo e que tende a continuar por conta, né, das investigações. Eu acredito que desses partidos citados, tem aqueles assim mais antigos, como o próprio PTB, que não teriam muitas dificuldades de absorver a presença do Aécio Neves, tendo em vista, né, o perfil político dele, né, a bagagem política dele, como você mesmo disse. Mas o PSDB com certeza passará por uma reestruturação mais intensa, eu acredito, e não cabe nesse novo PSDB, como eu estou visualizando, a presença do Aécio Neves. Que novo PSDB é esse, professor? Tem a ver com o resultado do ano passado, né? Um movimento arriscado, mas bem sucedido do Jorge Dória, né? Do João Dória, desculpa, de ter saído da Prefeitura de São Paulo de forma precoce e lançado a candidatura ao Estado de São Paulo e ter ganhado da forma como ganhou.
ele se transformou na principal referência política do PSDB. E as antigas lideranças que estavam em torno da figura do Aécio Neves e que também ficaram em torno da candidatura presidencial do Alckmin, elas perderam força até por conta do péssimo desempenho que o Alckmin teve nas eleições presidenciais. Então, o Dória, ele vai jogar o PSDB para uma postura mais de centro-direita, saindo daquele perfil de centro-esquerda que as antigas lideranças do PSDB tinham. Nesse ponto, perdeu lugar, no meu entendimento, a figura do Aécio Neves. E o Dória vai entrar com tudo para ser a principal referência política do partido. Pensando já nas próximas eleições à presidência, né? O foco também, a gente pensa que as eleições foram ontem, né, presidente? Mas o pessoal pensa longe, né? Não, principalmente os políticos, né? Com certeza. O Dória está visando a próxima eleição presidencial. Ele só não foi candidato ano passado porque o Alckmin não deu muito espaço para ele para isso, mas ele estava querendo ser candidato. Talvez até tivesse um desempenho melhor que o próprio Alckmin, né, caso fosse candidato a presidente. E o Dória, ele é fominha, tá com gosto de poder, né, nesse sentido mais positivo, e com certeza ele vai fazer de tudo para transformar o PSDB num partido mais alinhado, né, com o seu perfil político. O senhor exemplificou bem a questão da renovação nessas últimas eleições, né, em resposta a âmbito nacional e também a âmbito estadual. E aí a gente tem quase 3 meses completos de governo, mas 2 governos que deixam a desejar, pelo menos por enquanto. O Zema com promessas falhas, promessas que parecem cada vez mais distantes de serem cumpridas. A gente vem discutindo isso ao longo do Café com Política, né, deste ano, desses primeiros 3 meses de 2019, e o Bolsonaro com ações que primeiro são de forma impactantes e que são bem criticadas e que depois são reditas, que voltam atrás, que o governo volta atrás. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação pra gente desses 3 primeiros meses dos 2 novos governos, tanto a âmbito nacional do presidente Jair Bolsonaro, tanto a âmbito estadual com o governador Romeu Zema do Partido Novo. Sim, eu vejo a situação dos dois como uma situação inédita, né? Então, são 2 pessoas que entraram num cargo executivo que para eles é algo inesperado. Por mais que o Bolsonaro tenha uma grande experiência como deputado federal, ele nunca se colocou numa situação executiva, né? Ele era sempre um deputado com a sua própria linha de pensamento e atuação, que inclusive foi útil para ele virar uma candidatura vitoriosa, né, à presidência. O Bolsonaro, ele se elegeu pelas redes sociais. E a forma de comunicação das redes sociais, em especial o Twitter, é uma forma muito direta, muito tempestiva, muito mal esboçada, né, muito improvisada, e tende a gerar ruídos de comunicação, tende a gerar problemas, né, vai e vem, voltas, e tá claro que o Bolsonaro não vai abrir mão dessa forma de comunicação, porque ele sabe que ele chegou ao poder com ela. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que dosar melhor a utilização dessa ferramenta de comunicação política. Então, eu vejo ele com um uso muito nervoso. É um governo muito intenso, que entrou querendo fazer um monte de coisas e que está se perdendo em termos de coordenação. E tem uns aspectos também pontuais. Ele fez uma cirurgia muito grave nesse meio tempo, né? Esteve acamado, a cirurgia complicou, ele ficou mais tempo internado do que o previsto, inclusive em CTI. Então são vários fatores que nesse início de governo marcam um governo muito instável, né? E que ainda não viu uma consolidação da figura da liderança que se espera de um presidente aqui no Brasil. E um governo também com uma confusão em relação até aos filhos do Bolsonaro, né, Sim. professor? Porque há uma crítica muito forte em cima disso, de que os filhos do Bolsonaro, que são vereadores e deputados, enfim, que eles estariam mandando no governo, causando inclusive desafetos, como o Gustavo Bebiano, por exemplo, que foi um dos maiores escândalos até agora do governo Bolsonaro. Sem dúvida. Tem essa questão também inédita, que ele é um presidente que tem 3 filhos que estão em cargos eletivos, né? Um vereador pelo Rio, outro deputado federal, outro senador. E que são muito atuantes, né? Especialmente o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, nas redes. Então, tudo indica que eles estão tentando fazer uma adequação de comportamento em relação a isso. O que vai ser peça-chave para o sucesso do governo Bolsonaro vai ser a economia, na minha avaliação. Se ele conseguir aprovar essa reforma da Previdência,
se ele conseguir fazer essa pauta de reformas econômicas bem feita, e aí tem agora essa PEC, né, do Pacto Federativo, que deve entrar pelo Senado, Bolsonaro vai criar condições materiais para fazer um bom governo e tentar pensar, né, no seu sucessor. Caso contrário, ele pode se perder nesse tipo de crise, nesse tipo de pauta menos econômica e mais de costumes, que tende a ser extremamente nervosa e gerar muita reação. No caso do Zema, a gente vê uma situação um pouco diferente. O Zema aí tem uma postura menos agressiva que a do Bolsonaro. Nem tem filhos tão atuantes assim, né, na política. O Zema, ele pegou um estado falido, né? Minas não tem recursos praticamente. E para piorar, logo em janeiro, você tem essa terrível crise, né, das barragens. Então é um estado que está quebrado e que viu uma das principais fontes de receita entrando num problema desse tipo. Já tem que resolver o problema das dívidas junto às prefeituras, né? E ao mesmo tempo continuando retendo os recursos que deveriam ser repassados. Então o governo Zema é um governo muito complexo na questão de como vai trabalhar a falência do Estado. Professor, rapidinho, Sim. Desculpe te cortar, mas é só para aproveitar essa resposta do senhor. Mas o senhor não acha que o Zema já sabia da atual situação do governo? Porque quando um político se coloca à disposição para um possível cargo, né, mesmo que as chances dele ser, né, a gente acredita que nem o próprio partido acreditava que o Zema poderia ser eleito, e a gente viu uma resposta diferente nas urnas, justamente pela renovação que o senhor citou, que a gente comentou agora há pouco. Mas o senhor não acha que o Zema deveria ter se preparado melhor e que agora, por exemplo, quando ele promete colocar em dia essas dívidas com os municípios, não é uma promessa muito séria do que precisa ser feita, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser alcançada? Ele está apostando tudo na reestruturação da dívida de Minas junto ao governo federal, que foi uma das primeiras medidas que tomou quando assumiu. Eu não sei ao certo se ele tinha noção do tamanho do rombo, até porque parece que houve dificuldades na transição, né? A comunicação do antigo governo com o novo não foi bem feita, né? E, claro, tem um despreparo, né? Ele assumiu recentemente o governo com um partido pequeno, uma base pequena, e aí ele teve que ser mais conservador, e eu acho que foi um passo correto, na estruturação dessa base parlamentar, porque ele sabe que se ele não tomar os devidos cuidados, os partidos que dominam a Assembleia podem perfeitamente impeachá-lo, né? Impedi-lo do poder. Então ele tem que fazer uma composição. É uma questão política extremamente complicada, como estruturar um governo desse tipo, ainda mais um governante que é recente. Então eu acho que as dificuldades que o Zema enfrenta se devem muito em razão desse ineditismo e está assumindo uma condição econômica que, para qualquer político que assumisse o governo de Minas, enfrentaria sérias dificuldades. Eu acho que vai custar resolver o problema dele. Eu acho que a oportunidade que o Zema tem de aparecer como um bom governante esse ano vai ser muito difícil, né? E ele não está demonstrando no seu desempenho pessoal que tem condições de rapidamente superar isso. Isso é fato. Mas, independente disso, mesmo que ele fosse excelente governante, as condições de aparecer bem nesse quadro econômico tão grave que Minas está passando seriam muito pequenas. Ele está completamente dependente do governo federal e da reestruturação da dívida de Minas. Cientista político, professor do IBMEC, da UFOP, Adriano Cerqueira. Professor, muito obrigada pela participação. Foi ótimo aí foi ótimo nos esclarecimentos, né? Agradecendo mais uma vez a disponibilidade em vir aqui participar no Café com Política conosco, viu, professor? Eu que agradeço, é um prazer sempre participar aqui. Muito Prazer obrigado. é nosso. Agora são 8h21.